obrigado a todos e todas. Nós daremos prosseguimento a esse painel número 5, que é o quarto painel nesse dia. E o último painel desse dia, então, estamos culminando com uma discussão. O painel número 5 trata sobre respostas religiosas à mobilidade humana e à exploração. E o objetivo e o que a gente espera discutir aqui nesse painel, nós temos a questão da guerra, a fome, os desastres naturais, como causas talvez principais para a migração de homens e mulheres em busca de segurança e de justiça. Como parte das grandes demandas atuais, a mobilidade humana precisa ser avaliada com instrumentos que deem conta desse fenômeno. Esse painel tem como objetivo traçar a evolução e a situação atual das respostas religiosas a uma série de desafios, incluindo o tráfico de seres humanos, cruzamento de fronteiras, migração e a crise dos refugiados. Será dada atenção especial ao impacto singular do gênero e da sexualidade na formação da vulnerabilidade e das experiências de opressão. Para discutir nesse painel, nós teremos 5 expositores, começando com a Késia Cristina Silva, que é em representação à organização Diaconia. Ela é pedagoga, teóloga, educadora popular, feminista e do Fórum Cearense de Mulheres. É um prazer poder receber aqui hoje Késia Cristina para falar nesse painel. Farei então a apresentação de todos eles e depois, na sequência, a gente vai ouvindo-os. Teremos também a participação da Letícia Campbell, professora assistente de Ética, Prática e Sociedade e diretora de Educação Contextual, Educação Pastoral Clínica na Escola Candler de Teologia da Universidade Emory. Seus interesses acadêmicos estão enraizados na religião, na ética e na mudança social, pedagogia engajada e desenvolvimento comunitário internacional. A pesquisa enfoca o papel do ativismo religioso e na luta para acabar com o tráfico de seres humanos. Antes de chegar a Candler, Letícia trabalhou no mestrado Emory em Prática e Desenvolvimento, onde ajudou a estabelecer um programa duplo em Teologia e Desenvolvimento Internacional. Ela lecionou no Manhattan College, na Columbia University, no Emory College e na Lee Arendelle State Prison. Ela é formada em Ciências Políticas, Inglês, Teologia e é PhD em Ética Cristã pela Emory University em Atlanta, Georgia. Letícia. Teremos também participação de Mark Douglas, é professor de Ética Cristã no Columbia Theological Seminary, em Decatur, onde também dirige o programa de mestrado em Divindade. Ele é o editor e fundador da revista Investigações Teológicas na Igreja e na Cultura, o jornal online do seminário. Possui diplomas do Colorado College, do Princeton Theological Seminary e da University of Virginia. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana e sua pesquisa atual é sobre a relação entre mudança climática e guerra. Também estará nesse painel Raimundo Barreto Júnior, que é professor assistente de Cristianismo Mundial no Seminário Teológico de Princeton, pastor batista, PhD pelo Seminário Teológico de Princeton, graduado pelo Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil e pelo McPhee School of Theology, Universidade de Mercer. Antes de ingressar no corpo de docentes do PTS, ele lecionou no Seminário Batista do Nordeste e na Faculdade Batista Brasileira, tendo também atuado como diretor da Divisão de Liberdade e Justiça na Aliança Batista Mundial. Suas áreas de pesquisa têm a ver com cristianismo mundial, teologias pós-coloniais, decoloniais, religiões latino-americanas e relações interculturais.
Também teremos a reverenda a doutora Francesca Nitsolis, professora associada de Pastoral e Aconselhamento na Escola Teológica Metodista de Ohio. Ela também trabalha como psicoterapeuta e educadora espiritual, com vítimas e sobreviventes de tráfico sexual. Mora nos Estados Unidos, mas presta consultoria em organizações baseadas na fé, em países como Europa, Rússia, Sudeste Asiático e Austrália. Temos uma mesa, então, bem diversa, com experiências muito interessantes. O tempo, a gente já sabe que é apertado. Faltando 2 minutos, eu começo a distribuir chocolates. Tá? Então, sem mais delongas, começamos, por favor, Késia. É um prazer recebê-la aqui. Boa tarde a todas e todos. Para nós, de diaconia, é uma alegria estar aqui nessa primeira consulta e também agradecer a essa oportunidade de partilhas tão ricas, né? Diaconia é uma organização da sociedade civil que está com uma atuação aí há 50 anos no Nordeste brasileiro, né? No estado do Ceará, região metropolitana de Fortaleza, no Pernambuco, região metropolitana de Recife, e também no sertão do Pajeú, lá em Pernambuco, em Afogados da Engazeira, temos uma sede, e o Marizal, no Rio Grande do Norte. Temos esse folder aqui, então, quem quiser conhecer um pouquinho melhor da diaconia, a gente tem ali, podemos distribuir, você pode acessar. Eu fico com receio, às vezes, de ficar distribuindo muito material, porque o pessoal está de viagem, com mala, e pode ficar meio pesado, né? Mas quem somos, o que fazemos, qual a nossa missão, você pode acessar nesse material. No desafio de traçar uma resposta religiosa, né, para os fenômenos sociais de violências que temos vivido, seja no contexto popular ou em outros contextos de atuação das organizações, trazer um recorte hoje para cá das migrações e das mobilidades humanas, o meu papel aqui é refletir, juntamente com vocês, essa mobilidade a partir de um recorte de gênero, né, em específico, como as mulheres têm sofrido historicamente com as questões das mobilidades, migrações. A mobilidade das mulheres na busca pela justiça de gênero e emancipação social. Sabemos que essa mobilidade ela é majoritariamente dada de modo forçado, né? Dificilmente alguém faz como eu fiz, que saí lá de Santa Catarina por escolha própria, fui para o Nordeste para experimentar uma outra realidade, experimentar outras formas de fazer a missão. Não, isso se dá majoritariamente por questões de catástrofes, seja ela por escassez de alimento, catástrofes naturais, guerras armadas, e que são situações que geram e fortalecem a vulnerabilidade social. Uma outra chave, né, Márcia, para falar da vulnerabilidade. Essa é a vulnerabilidade social causada pelas catástrofes sociais e fortalecida também por essa ausência da dignidade humana dada como direito a todas as pessoas. Gostaria de lembrar rapidamente aqui do clássico livro bíblico de Ruth, que narra a história de mulheres que passaram por situação de imigração em função de questões políticas e de escassez de alimento. A família de Ruth sai de Israel, vai para a terra de Moabe, com seus filhos e seu companheiro, por uma situação da fome. Quando chega na terra de Moabe, não está registrado no livro, mas os seus filhos homens e o seu companheiro morrem. Seus filhos que haviam casado com mulheres moabitas. E aí Ruth se vê outra vez de mãos vazias, e ela precisa outra vez migrar. Tem notícias de que Israel volta a uma outra situação, então ela convida a Ruth, e nessa parceria entre mulheres, nessa sororidade, Ruth, né, entre as duas noras, Ruth aceita o convite e dá as mãos à sua amiga e sogra, Noemi, exatamente. Ruth dá a mão a Noemi e elas vão... Obrigada, reverenda. Isso é para a gente... É para nós nos atentarmos de que
essa situação, desde os mundos mais antigos, ela é vivida de uma forma não muito diferente dos tempos atuais. Né? Se a gente for trazer para a década de 60, quando a política brasileira oferece política para uma economia da expansão do agronegócio, da expansão também de tecnologias, né, para o campo, outras tecnologias, onde as famílias se veem sem possibilidade de continuar exercendo a sua permacultura, o seu plantio, viver da agricultura, elas migram para as grandes cidades. Nessa migração para as grandes cidades, elas se encontram em lugares onde elas não podem plantar, então elas são levadas. Aí eu vou trazer muito recorte de Fortaleza, que é a realidade onde eu estou, né, para a periferia da cidade. Salvador não é diferente, né, Recife não é diferente, para a periferia da cidade, para os aglomerados subnormais. Que aglomerados subnormais são esses? São as favelas. Né? As favelas sem água e sem luz instalada, muitas vezes, sem serviço público, sem serviço privado também, e em condições subnormais de emprego. São os subemprego. O que resta para aquela família, para aquela mulher que veio do campo? Né? São as condições de subemprego. E aí a gente vai ter, especialmente em Fortaleza, a partir da década de 90, a moeda de troca, né, pela exploração sexual, filhos e filhas, crianças e adolescentes sendo envolvidas em exploração sexual, exploração do trabalho infantil também, e toda a família fica envolta nessa situação de extrema vulnerabilidade social. Também, ainda agora trazendo para o Brasil, e não tão distante de nós, né, desse período, nós temos a situação, por exemplo, do semiárido brasileiro, né, que constantemente no Nordeste, no sertão, mulheres migram para outras cidades. Nas décadas, na seca de 30, na seca do 15 também, na seca de 50, que foram grandes secas, essas famílias tiveram os homens que migraram para outros espaços, essas mulheres ficam, assumem a chefia do lar, assumem o cuidado, o trabalho, e caminham longas distâncias para a lenha, para poder produzir o alimento, o fogo, para ir atrás de água. Nesses espaços, muitos abortos espontâneos aconteciam, muitas pessoas, crianças e mulheres morriam e morreram, e ainda hoje morrem de desnutrição, porque ficaram na condição do abandono, deixados tanto por seus familiares como pelo Estado. A maioria dos homens não voltaram e não voltam. Né? Então, assim, parece não, foi lá naquele período, né, mas ainda hoje a gente vive essa realidade nos sertões nordestinos, e que são conhecidas como as viúvas da seca. Né? Nós temos no Brasil essas mulheres que são as viúvas da seca. E, trazendo para uma realidade bem atual, especificamente em Fortaleza, nós temos vivido hoje o recrudescimento em todo o Brasil das violências, e, no caso de Fortaleza, nós temos o recrudescimento dos crimes organizados pelo narcotráfico. Né? E, nessa situação, a gente tem mães, avós, ameaçadas por filhos que estão devendo ao tráfico, ou então, muitas vezes, têm as suas casas e os seus bens saqueados. Ao ter suas casas saqueadas, seus bens saqueados, essas mulheres são forçadas a migrarem clandestinamente, sem deixar nome, sem deixar endereço, para outras cidades, outros estados também. Nós vivemos isso ali em Fortaleza, no ano passado, num projeto em que nós atuamos, no Grande Bom Jardim, onde as mães, de repente, nós não tínhamos mais notícias das mães e das avós. E ficam os filhos e as crianças menores normalmente vão juntos. A gente tem vivido essa realidade. E aí eu cito Simone de Beauvoir, que está num texto que tem nessa revista aqui, que vocês podem pegar ali depois na mesa, né, que é Justiça de Gênero e Igrejas. E ela diz: querer-se livre é também querer livre todas as pessoas. E para a diaconia, de uma forma muito especial, muito cara, João 10:10. Jesus disse que eu vim para que todas as pessoas tenham vida e a tenham com abundância. Não é qualquer vida. É uma vida garantida pelos direitos de todas as pessoas. Eu quero uma caixa inteira de chocolate.
Vou ficar ganhando mais um. E é pautada nessa verdade do Evangelho, vida abundante para todas as pessoas, que nós estamos, desde 2008, iniciamos com a temática violência contra as mulheres, no desafio de trabalhar essa temática dentro das igrejas, com lideranças de igrejas de toda tradição, né, cristã e outras tradições religiosas, mas a partir muito da realidade das igrejas evangélicas com as quais Diaconia tem parceria. E em 2014, nós iniciamos, então, com a temática justiça de gênero, né, no desafio de trabalhar a temática justiça de gênero com as mulheres, grupos de mulheres e grupos juvenis dentro das igrejas, a partir de estudos bíblicos. Estrategicamente, Diaconia iniciou há 6 anos a campanha Sou uma Mulher de Coragem. Sou uma Mulher de Coragem é uma campanha institucional que, ano após ano, ela vem sempre com um versículo bíblico para entrar nas igrejas, né, articular as igrejas, sensibilizar, e a partir do versículo bíblico, como esse ano, por exemplo, vem... Sou uma mulher de coragem, eu posso. Você pode ser Marta, ou Maria, ou Vanesca, ou Caroline, ou quem você quiser. Você pode. Né? De a mulher ter a oportunidade de se empoderar e ter a consciência de que ela tem o poder também, e um poder primado pela justiça, pela igualdade. Campanha também Justiça de Gênero, proclamando Justiça de Gênero com as juventudes, que também é uma campanha institucional, onde a gente estimula as juventudes a proclamar Justiça de Gênero nos diferentes, diferentes espaços, como universidades, igrejas, espaços públicos. Então, culmina em atos públicos. E aí eu termino, vou concluindo, relatando que no 8 de março desse ano nós fizemos um grande ajuntamento com os diferentes coletivos feministas da cidade de Fortaleza, levando a campanha e estimulando as mulheres a irem também para as ruas, a partir desse poder que ela tem para reivindicar os seus direitos. Nós temos, vocês devem conhecer, a política pública, que é a Casa da Mulher Brasileira, uma política pública federal para a administração do Estado, que de 2016 para cá, ela já foi inaugurada 3 vezes no Ceará. E até agora é um equipamento que é um elefante branco lá no meio da cidade, sem nenhum atendimento. Estamos sem a Delegacia da Mulher atendendo. Né? Porque fico esperando ser chamado para ocupar esse espaço. Isso é terrível. Né? Isso é uma denúncia que tem que ser pública mesmo. Né? E estamos também com as coordenadorias sem nenhum tipo de atendimento. Nós decidimos fazer uma caminhada até a Casa da Mulher, e aí juntou o Levante Popular das Juventudes, outros coletivos, e ocupamos a Casa da Mulher Brasileira até conseguir um diálogo com o governador do Estado. Quando essa notícia chega ao governo federal, o governo estadual se sente exposto, né, negativamente, e agenda, então, com os movimentos sociais feministas, uma agenda para dialogar sobre a entrega da casa. E aí nós fizemos uma carta com vários requerimentos, entregamos essa carta, ele assinou a carta, e aí a ideia era de que a casa fosse entregue dia 14 de abril, não entregou ainda, e nós estamos lá nessa luta, no monitoramento, e se necessário for, a gente ocupa até que seja feita lá uma festa de inauguração, e com os equipamentos e recursos humanos, né, mulheres, lá dentro para atender as mulheres vítimas de violência. Meu tempo acabou e eu quero, então, encerrar com um testemunho. Não era nem isso. Mas, enfim, dizer para vocês que a resposta evangélica cristã que a gente tem dado para essa situação com as mulheres, estimulando as mulheres dentro da igreja, é a partir da ferramenta que é a hermenêutica da suspeita, nos grupos de estudos bíblicos, cirandando nos textos bíblicos, a partir da teologia feminista, fazendo muitas cirandas, e as mulheres se vê livres, né, quando você sopra lá no que está escondido e aparece, então, aquelas brechas, e elas podem, então, se libertar para que outras mulheres também sejam livres. Diaconia tem adotado a teologia feminista, tem adotado
essa ferramenta da hermenêutica da suspeita para as diferentes ações, inclusive não só para a justiça de gênero, porque a gente entende que é uma ferramenta realmente que considera as intersecções, né? Seja de raça, de gênero, de classe social e outras, para que a gente tenha condições de dar uma resposta, de fato, evangélica, relevante e atuante nos diferentes espaços sociais. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Késia. Professora Letícia, por favor, esteja com a palavra. Thank you. First, I want to say thank you to UNITA and to everyone who organized this gathering. It's been a very rich conversation to listen to and to be part of, and I look forward to more conversation over the next 2 days and to seeing where the relationships go. I have slides. Today, I'm going to talk about human trafficking. I'm going to go ahead and start talking. I'll catch up with the slides. In the last 2 decades, a powerful movement to end human trafficking has emerged in the United States, establishing human trafficking as a social justice and human rights issue of great urgency and great prominence. Concern about this issue brings people together across a great theological and political spectrum. So people of all ideologies, from the most conservative to very liberal, de liberais a conservadores, de democratas, republicanos, evangélicos a feministas, todos acham consenso nesse ponto de tráfico de pessoas. E nos Estados Unidos, cristãos evangélicos têm tido um papel importante em mostrar como que esse movimento tem que funcionar, e isso tem sido notado pelos políticos. E esse consenso tem feito com que até cristãos conservativos e moderados tenham exercido a sua influência política e moral. Isso tem sido muito interessante no movimento da Constituição dos Estados Unidos. E por ser um consenso entre todos, isso tem atraído pessoas muito importantes para o nosso movimento, desde celebridades, corporações. Então, acabar com essas iniciativas de acabar o tráfico humano são coisas que a mídia gosta de falar. E agora isso funciona como uma moeda de troca social e política. No papel que eu mandei para consulta, fala sobre a teologia indecente, que a gente precisa de uma alternativa à forma com que as pessoas veem o tráfico humano nos Estados Unidos. Uma resposta indecente. Nos próximos minutos eu vou descrever como é o paradigma predominante de tráfico humano que foi estabelecido nos Estados Unidos e na cultura em geral. E eu quero falar sobre algumas das limitações desse paradigma. E depois eu quero sugerir uma forma decente da gente pensar sobre o tráfico humano. Mas eu acho que a gente tem que ter uma resposta indecente ao tráfico humano. Eu quero falar sobre algumas características dessa resposta que deveriam ser. E eu venho disso só em alguns minutos. Eu vejo isso como uma consulta, então uma das perguntas que eu tenho como meu ponto de partida o contexto dos Estados Unidos e a forma que a gente vê o tráfico de pessoas lá e os problemas que essa forma de ver tem. Eu estou curiosa para ver se isso tem a ver com o contexto de vocês também.
Conectado. Okay, well, I'm just going to talk without the PowerPoint then. I'm going to talk about my PowerPoint. In the United States, the flagship Nos Estados Unidos, anti-trafficking legislation is a the legislação 2000 antitráfico, Trafficking Victims Protection Act. And it defines human trafficking isso in the same way define that international law tráfico defines humano da trafficking. mesma forma que And as states autoridades explicitly, internacionais trafficking in persons is pensam. not limited to the sex industry. E isso não está limitado à indústria do sexo. A special concern about sex trafficking is evident in the statute. And implementation A gente vê of this que law has tended to focus tem disproportionate resources eles on estão sexual focando demais apenas no tráfico sexual e não nas outras coisas. Essa lei foi passada quando as pessoas estavam pensando muito problemas de pessoas que trabalhavam em lojas de sexo nos Estados Unidos, problemas de trabalho, abusos de trabalho que estavam acontecendo, que estavam sendo confundidos com tráfico de pessoas. Moreover, in the United States, most popular depictions of human trafficking reinforce the idea that Nos Estados Unidos, trafficking refers primarily normalmente as pessoas pensam que o tráfico humano é sobre a exploração de mulheres e garotas por sexo. Então, nessa construção de tráfico humano que mistura tráfico de pessoas com prostituição, o problema é que isso acaba virando algo sobre homens moralmente corruptos que eles acham que podem abusar de mulheres, que podem pagar para fazer sexo. Então o problema fica desse tamanho apenas, e dentro dessa janela a oposição ao tráfico humano normalmente tem duas formas de agir: restringir e reformar as pessoas que são perversas e resgatar e reabilitar as pessoas que são vítimas de trabalho. Eu creio isso de uma forma pequena como a forma dominante desse paradigma antitráfico. E tem uma variação do senso comum nos Estados Unidos sobre tráfico, que é isso, que é sexo sendo vendido, qual é o problema e o que deve ser feito para acabar com isso. No contexto de movimentos antitráfico, o paradigma dominante funciona como uma forma alternativa de discurso. Operando por aí, o nosso objetivo normalmente é não ver a justiça social acontecendo. About the limited role of the state in securing social welfare, the efficacy of extending the state's policing and carceral functions, a eficácia de fazer isso acontecer e a forma patriarcal que a gente vê em relação às pessoas e essa forma capitalista de achar soluções para isso. E isso passa por cima de todos os outros problemas que a gente tem quando a gente não foca no indivíduo. E eu acho esse paradigma, eu falo ele como decente, porque ele fala apenas de questões de gênero. Esse discurso de decência tem um efeito de controle tanto na forma dos corpos se expressarem sexualmente, principalmente em mulheres e crianças e pessoas gays, e especialmente em comunidades pobres, especialmente em comunidades de cor. Tenho 2 minutos. Eu vou mencionar rapidamente um pouco o contexto que esse projeto cresceu e eu levo depois, o resto eu faço uma discussão depois. Esse projeto vem de uma colaboração com um colega da Faculdade Metodista de Ohio e a gente tem tentado olhar para formas que nós, como os
cristãos progressistas podemos encarar essa forma de tráfico humano. No último ano, a gente identificou algumas organizações que veem o tráfico humano não da forma que todo mundo está acostumado a fazer nos Estados Unidos, e a gente começou a procurar essas organizações, entrevistar os líderes delas. E atrás de there's always a hidden worker that produced that discourse. And the social movements and communities out of which this a gente precisa ver quais são as comunidades que estão por trás dos discursos e das organizações, e eu gostaria de falar de algumas dessas organizações que têm feito a diferença. Uma está em Denver, Colorado, e outra em Nashville, em Tennessee. E eu vou terminar nesse último minuto que eu tenho para falar algumas das características que eu acho que são a forma indecente que a gente deveria abordar o tráfico humano. Uma delas, eu falo que é uma metodologia indecente. Uma é a teologia de histórias sexuais. A gente precisa contar histórias e ouvir histórias que criam um entendimento mais complexo da relação entre indivíduos, a vida deles e como que navega entre eles, principalmente as pessoas marginais. E a gente tem uma tentação de romantizar comunidades pobres na interesse de levantar elementos sociais para a gente popularizar eles. E é um elemento que acontece no tráfico humano nos Estados Unidos. E a segunda forma de ver as coisas é falar sobre a economia das ideias. A forma que as ideias de tráfico humano circulam nos Estados Unidos como algo muito popular e que faz com que todos fiquem juntos. E o que eles fazem, qual que é o interesse nessas histórias todas para ela avançar. E para terminar, a gente tem que focar nas pessoas que são... A gente tem que focar, que eu acho que o engajamento nas comunidades que sofrem com isso e o conhecimento dos líderes dessas comunidades precisam ser ouvidos para poder crescer o nosso conhecimento teológico e a gente saber o que fazer. Muito obrigado. Thank you very much. Ouvimos já 2 relatos e algumas propostas sobre as mulheres, com Késia, pouco sobre Kezia, the suffering of Letícia, e agora Mark, and the suffering with human trafficking of Letitia, and then Mark, I'm gonna say some good things here. Agradecendo Vanderlei e todo mundo da ITC, da Unida, por trazer a gente aqui para essa consulta, e eu gostaria de agradecer a quem traduziu para mim, e principalmente até os que estão ali atrás. A linguagem sempre foi um problema, e eu só posso imaginar a dificuldade que é traduzir, e eu acho que eu vou fazer a tarefa dele ser mais difícil ainda. E eu quero trazer alguns ingredientes dar um abraço do pessoal da CTS. É uma honra estar aqui com vocês. O meu papel fala sobre a forma que as leis internacionais e o cristianismo europeu têm contribuído para falhas em respondermos aos problemas dos refugiados. E, ironicamente, da mesma forma que a lei internacional e o cristianismo têm tentado lutar contra essas crises, a gente tem visto que essas crises só têm se aprofundado e mudado. E a gente tem ficado para trás em como responder de forma correta. E eu estou olhando para trás para tentar olhar para frente. Começando aqui.
technological advances and the colonialism and those things together. Isso tem feito com que a gente mude a forma que a gente questiona as coisas. O humanismo tem favorecido a gente a sermos cada vez mais especializados e tem feito a gente ver o tempo como algo linear e tudo tem que ser medido e mensurado. É irônico a gente ver que a forma que a gente pensa hoje em dia e as leis têm dificuldade de prestar atenção no que tem acontecido com os refugiados. A gente tem visto, se a gente for olhar para trás no século XVII, a gente vê pessoas fugindo de Roma, a gente vê refugiados na Europa, estabelecendo colônias pelo mundo inteiro, pessoas procurando estabilidade, assim como dinheiro em outros lugares. E uma outra coisa que a gente vê que os refugiados sempre foi um problema para a lei categorizar, e não apenas eles estão saindo de lugares diferentes, estão cruzando novas fronteiras. Quando eles atravessam fronteiras, eles estão levando as coisas que eles já pensam, e nem sempre o que eles estão levando é melhor ou pior, a gente não sabe dizer o certo. E sempre há uma suspeita das pessoas que vêm de fora: será que eles vão viver bem no lugar novo? Muitos dependem de cuidados sociais quando são realocados. E eles têm uma dificuldade de serem partes de uma nação ou de um estado. E a gente vê que os refugiados é uma dificuldade também para a religião atual. Então eles estão levando uma fé e Deus para lugares novos. E a gente tem muitas vezes eles cantam músicas de exílio e para os países que recebem essas pessoas é sempre um problema social e econômico ter eles ali. E a gente vê também que a construção de uma religião nesses novos lugares essa resposta ao problema dos refugiados é uma forma da gente ver a identidade moderna do povo. A gente vê que os refugiados têm opção de fazer escolhas, mas nem sempre de acordo com o estado que eles estão. Às vezes eles estão numa comunidade que não é igual a deles, e muitas vezes eles têm ser independentes de outros. Os movimentos às vezes levam eles para lugares perigosos, mas eles acabam virando inimigos do estado novo que eles estão. E existe uma rejeição a eles, esses grupos acabam sendo rotulados como pelas comunidades modernas como gangues, tribos, e eles acabam sendo obrigados a pegar nas armas porque eles não são aceitos onde estão, e existe um conflito
entre religião e as pessoas e o Estado, por eles não fazerem mais parte do Estado. Eu não vou entrar muito na questão de raça e gênero, porque mas a gente vê que existe muitos diálogos binários quando a gente vai pensar sobre os refugiados. As leis internacionais falam muito sobre perseguição contra crianças, sobre usar as crianças como armas de guerra, tráfico humano e abuso sexual. E existem outras causas que fazem com que haja esses refugiados. A boa notícia é que existe a definição a gente vê um esforço grande, principalmente nos Estados Unidos, de repensar a forma que a gente trabalha com os refugiados, não tendo uma visão apenas binária, mas a notícia ruim é que a gente está com dificuldade de conseguir achar uma forma boa de cuidar deles, de criar um bom ambiente para as pessoas que são refugiados e elas serem pessoas nesses lugares novos. E a gente vê que nesses próximos anos a gente sofre com a possibilidade de ter centenas de milhares de pessoas mudando de lugar por causa de desastres naturais, guerras. E isso a gente não está contando também as coisas de... E como que a gente pode falar dessas pessoas que vão ter que sair dos lugares por questões climáticas, ao contrário das pessoas de guerra? E é mais complicado ainda quando a gente pensa nessas pessoas. Essas mudanças são resultados. Isso não é algo novo, porque o clima sempre existiu e sempre houve essa necessidade de mudar de lugar. Mas agora está aumentando a quantidade de variáveis e indiretamente tem mudado as políticas de cada país, porque está difícil da gente categorizar essas pessoas de direito. Se muitos refugiados que vieram para a América mudaram a realidade daqui, imagina o que vai acontecer nos próximos anos por causa das mudanças climáticas. De uma forma legal e moral, a gente precisa fazer mais. Ten minutes, huh? Ok. Muito bom. Raimundo. Boa tarde. Eu também começo agradecendo ao Regi, ao Vanderlei, à Faculdade Unida, à ITC, pelo convite, pelo privilégio de estar participando de uma conversa tão rica com cada um de vocês. E também trago as saudações do nosso deão, o James Kay. Ele é um grande incentivador da relação que o Seminário de Princeton tem desenvolvido com a Faculdade Unida. E na impossibilidade de estar aqui presente, ele me pediu que passasse um abraço, assim como o presidente Craig Barnes, que esteve aqui em 2016. Eu estive com os dois na semana passada e eles me pediram para fazer isso. Eu quero agradecer ao pessoal do painel anterior, que foi riquíssimo. E eu não vou falar o que eu ia falar, porque eu já falei com as pessoas devidas, mas eu tenho uma comunicação rápida a fazer, que é
em resposta, de certa maneira, uma tentativa de responder ao que Caroline levantou, eu creio que há um déficit muito grande no diálogo sério com as religiões africanas no Brasil. E uma tentativa que está sendo organizada por uma organização nigeriana, mas com conexões no mundo inteiro, de salientar esse diálogo no contexto brasileiro é através de uma conferência que vai acontecer em outubro, dia 22 a 25 de outubro, na Universidade Federal de Juiz de Fora, uma conferência global sobre as religiões africanas tradicionais e religiões africanas na diáspora. Então, eu sei que isso é do interesse de várias pessoas que estão aqui, por isso eu saliento esse evento e os convido a participar. E vocês podem entrar em contato diretamente comigo ou com a faculdade, com a Universidade de Juiz de Fora. Assim, ao contrário do que eu percebo nos meus colegas que estão trabalhando com as suas pesquisas, o meu texto é mais um conjunto de notas, é uma distração da minha pesquisa. Então, eu estou aqui fazendo uma coisa que não é o centro da minha pesquisa, embora as migrações, os deslocamentos humanos estão sempre presentes em várias das nossas atividades e conversas. E eu estou aqui porque eu acredito que o Vanderlei queria que eu fizesse a propaganda do livro que a gente está organizando nessa área, que é um livro que vai sair no segundo semestre em português e em inglês. E o título do livro são as narrativas, né? As narrativas, os discursos migrantes, os discursos narrativos migrantes no contexto do cristianismo mundial e das religiões mundiais. Então, nós temos vários autores e autoras participando desse projeto, e eu creio que isso foi o que motivou a me colocar aqui. Então, a questão da mobilidade, da migração humana, não é um elemento novo na história, e a gente está ouvindo já isso aqui desde os tempos antigos. A mobilidade das populações humanas de um lugar para outro e seu esforço para se adaptar num novo ambiente tem sido uma marca constante do desenvolvimento da história do mundo. Há inúmeras formas de migração que ocorrem em diversos níveis. Migrações ou deslocamentos humanos têm ocorrido e ocorrem, por exemplo, dentro de um mesmo país, no contexto atual, de um país para o outro, de forma definitiva ou temporária, com motivações e fatores diversos. O meu colega Afea Dogami, que é um estudioso das diásporas africanas, ele salienta, por exemplo, que ao contrário de uma certa imagem que predomina quando se fala de diásporas africanas, os africanos migram por vários motivos, e não apenas quando são forçados a migrar. Então, ele diz, muitos africanos na Europa são migrantes regulares, qualificados, legais, documentados, que chegam principalmente através dos aeroportos, são recrutados para a força de trabalho, como enfermeiros, médicos, engenheiros, especialistas, técnicos de informática, atletas, estudantes, diplomatas, artistas, também turistas. Alguns vão para se juntar à sua família e outros vão enviados por suas igrejas como missionários. Essa é uma realidade cada vez mais comum. No entanto, ele continua, não podemos negar que as populações de imigrantes africanos e as igrejas lideradas por africanos compreendem aqueles que chegam à Europa através de outros meios, viagens clandestinas, travessias de deserto, travessias de barcos, canoas, caminhões, para superar a vigilância de patrulheiros, de polícia de fronteira e os funcionários de imigração. Então, há uma diversidade. O tema da migração não pode ser plenamente considerado através de lentes reducionistas, que não leva em conta a complexidade, a multiplicidade de fatores que informam a mobilidade humana. Conforme nos alerta a pesquisadora Janice McLean Farrell, no seu trabalho sobre a vida das mulheres afro-caribenhas na cidade de Nova York, um dos problemas que enfrentamos no debate migratório atual é que as discussões sobre esses movimentos, especialmente na esfera pública, têm frequentemente assumido um tom pernicioso,
De acordo com ela, a partir de enquadramentos xenofóbicos dos fenômenos de imigração, as pessoas que se deslocam são frequentemente classificadas como criminosas, seus países de origem são rotulados como subdesenvolvidos, deficientes, incapazes de cuidar dos seus cidadãos, e os países receptores, normalmente descritos como ricos em recursos, posicionados como precisando proteger suas fronteiras, sua cultura, sua nacionalidade daqueles que explorarão esses recursos. Ela continua dizendo que esse tipo de abordagem dá pouco espaço para se descobrir as políticas históricas, econômicas, espirituais, socioculturais que continuam a impulsionar a migração local e global e os benefícios fundamentais que a migração produz, tanto para as cidades como os Estados-nação e os próprios migrantes. Quando a migração é colocada numa face microscópica, aparecem detalhes importantes, inclusive o fenômeno que já foi destacado aqui nesse painel da feminização. A tendência, por exemplo, nesse instante, de que há um número crescente de mulheres e crianças e jovens entre as pessoas migrantes, e com isso também os interesses desses migrantes como agentes, como sujeitos, que passam, por exemplo, com a ideia da descompartimentalização, da compreensão do fenômeno, para incluir questões como o impacto da saída da mulher do seu contexto familiar, impacto sobre a concentração de mulheres nas indústrias de serviços, a questão das explorações, as práticas exploratórias e abusivas, a carga psicológica e emocional que cada mulher imigrante enfrenta e também as suas aspirações de futuro. Ainda assim, há uma necessidade de articular a atenção ao deslocamento forçado por situações de violência, desastres naturais ou necessidades econômicas. Hoje em dia, nós temos, já foi dito aqui, mais de 65 milhões de pessoas deslocadas à força em todo o mundo, isso no ano de 2016, e somente no ano passado somente no ano de 2016 foram 300 mil pessoas. O total no mundo hoje é 65 milhões de pessoas. E no ano passado, 300 mil pessoas foram deslocadas à força. 20 pessoas são expulsas de suas casas a cada minuto. Isso significa uma pessoa a cada 3 segundos. Uma situação que produz grande dor e que é moralmente inaceitável. É desse contexto que encontramos o que Adogami chamou de corpos descartáveis. O descarte de corpos, por exemplo, em 2015, 2.500 corpos africanos que se perderam no mar Mediterrâneo. Nos Estados Unidos, essa semana, a ideia de que há um número de centenas de imigrantes que são mortos na travessia, no processo de tentar chegar aos Estados Unidos, e que, mesmo identificados, não são contados como mortes. Isso é uma matéria recente, eu vou pular a título de informação. Então, a gente vive com essa questão da objetificação do imigrante e do tratamento paternalístico da questão da migração, que não leva em conta essa necessidade de reenquadrar o discurso a partir da narrativa e da experiência dos migrantes. Então, eu ponho com os desafios aqui rapidamente, né? Um é que a ideia de rehumanizar o debate em torno das migrações, implicando maior compreensão de fatores e motivações que conduzem à migração, também das narrativas de imigrantes. Isso implica também uma nova epistemologia, o conhecimento que leva em conta o corpo, estudos que foquem nas diferentes experiências migratórias das suas identidades. Um segundo desafio é a necessidade de alfabetização transcultural. A ideia de que esse encontro com a narrativa migrante se realiza a partir de uma cultura de encontro, o que Fábio Baggio e o Papa Francisco têm trabalhado, o desenvolvimento de uma cultura do encontro, onde ouvir as narrativas não se trata apenas de ouvir histórias, mas de se engajar num diálogo intercultural,
onde a voz e o rosto do outro são respeitados. Terceiro desafio é desafiar as categorias dominantes no debate público da imigração, como tem acontecido nos Estados Unidos, que são totalmente, como eu disse, informadas por percepções racistas e xenófobas, que eu não vou detalhar, mas também questionar as categorias e as realidades, as histórias que existem na nossa própria realidade. Quais são as manchetes e o que não é manchete, o que é posto na mídia e o que não é. Por exemplo, nós temos na Colômbia 7 milhões de pessoas deslocadas dentro do território colombiano. Mas as discussões hoje giram em torno da situação da Venezuela. Existe uma razão de ser para que a Venezuela seja, por exemplo, motivo de atenção e de foco da mídia, né, dos países como os Estados Unidos, e que o contexto colombiano seja totalmente ignorado. Eu estava na Colômbia há pouco tempo, essa discussão estava acontecendo lá. A questão do Brasil. Nós temos coisas positivas a contar no Brasil. A lei 13.445, passada no ano passado, é uma conquista dos movimentos sociais, das mobilizações, uma lei que dá inveja a países como os Estados Unidos. Uma lei, obviamente, que precisa ser implementada e só vai ser corretamente implementada também com a luta dos movimentos sociais. Mas são histórias que precisam também se tornar manchetes, porque é uma lei que permite, por exemplo, a entrada de imigrantes a partir da ideia do visto humanitário, a capacidade de trabalho, coisas que hoje não são consideradas por muitos países europeus e pelos Estados Unidos. Por fim, a questão da transformação das categorias do discurso passa por uma reconsideração também de quem está contando essa história. O que o Justo Gonzalez chamou de transformação da cartografia e topografia do nosso olhar histórico. Enxergar a história a partir de diferentes pontos de enunciação. Então, Luiz Vera Fagan, por exemplo, acha que migração e diáspora são essenciais na história humana, mas precisam ser entendidos também a partir da realidade da diáspora no contexto dos chamados países de terceiro mundo. Ou seja, porque essa é uma realidade enfrentada por muitos de nós. A demografia do novo internacionalismo, ele cita a Baba para dizer, é a história da migração pós-colonial, as narrativas da cultura e da diáspora política, que desenvolve a ideia de uma poética do exílio. Aqui se define, então, a diáspora como implicando um deslocamento, mas também um processo doloroso e complexo de forjar novas estratégias para articular diferenças e identificações culturais. E, por fim, nesse contexto diaspórico, é a diáspora como uma comunidade organizada, uma comunidade transnacional, que se relaciona com mais de uma entidade estatal, fugindo à lógica da modernidade, porque ninguém da diáspora tem lealdade a um país, a um Estado apenas, mas transcende essa realidade. Nesse contexto da diáspora, há também uma experiência ecumênica, uma ecumenicidade que Pagan identifica como sendo uma compreensão universal de direitos que ultrapassa as diferenças daqueles que experimentam a diáspora. No encontro cristão-muçulmano recente, a gente conversando sobre diferenças entre religiosas, e chegamos à conclusão de que as experiências islamofóbicas sofridas por migrantes islâmicos nos Estados Unidos se identificavam muito com as experiências de discriminação racial sofridas por batistas afro-americanos e também por latinos migrantes nos Estados Unidos. Naquele momento, havia um outro ponto ecumênico, que ultrapassava a dimensão da religião e que nos leva a repensar também os nossos conceitos religiosos. Eu termino citando a Glória Anzalda, que fala que nas terras fronteiriças, você é o campo de batalha, onde inimigos são parentes uns dos outros, você está em casa, um estranho. Para sobreviver nas terras fronteiriças, você deve viver sem fronteiras, sem uma encruzilhada. Uma citação também vindo do Pagan.
Muito obrigado, Raimundo. Reverenda Francesca. Buonasera a tutti. I could do my whole paper in Italian, but I I can do it in Italian. I will spare Posso you. falar em italiano, mas eu vou So, ajudar o pessoal da tradução. Yes. Vamos lá? I would like to start by saying that Eu my quero começar entry falando point que o meu into ponto de this entrada conversation nessa about conversa human trafficking sobre and tráfico about, humano voluntary or involuntary migration, e migração voluntária e is from the involuntária perspective of é a da therapist. perspectiva de uma terapeuta. So I did not pick it up as a subject that I Eu wanted não to vejo study, isso but como, it rather eu não came peguei to isso me como in the form um of assunto, women mas that isso veio sought através de out, pessoas my, que counseling eu when I comecei a was still a aconselhar student in formation. quando eu ainda era uma And estudante that em experience formação. was so, E in essa some ways, experiência so challenging and traumatic. foi tão and, traumática e desafiadora it got me on a journey e me on which colocou I'm numa still- jornada que eu ainda estou I'm nela, still na going on verdade. that journey. So, but I picked up this intentional Mas esse commitment to immerse myself in the Esse suffering of comprometimento others, intencional que eu tive pelo women and sofrimento girls dos in outros, principalmente particular. por because meninas, it helps me push through my porque isso desire to just be indignant about human behavior. Right? There are some realities that just want to make us go, I want to be born a plant next time. Right? I às don't vezes a wanna gente be pensa part que of a the gente human não quer mais race. ser, 'Cause we fazer parte da see the ugliness humanidade, that we porque can a gente create. vê a agonia que os And, seres we don't- humanos we wanna criam dissociate from e às it. vezes a gente quer se But desassociar unfortunately, disso, we mas can't. And so we have infelizmente a two gente não ways to pode, respond então a to gente it. só tem duas formas de One is to responder. engage it more deeply Uma é and creatively, ir and mais another one is fundo to numb criativamente, ourselves and become e a outra apathetic forma é a gente and virar pretend pessoas that it's not patéticas happening to us. que fingem que nada But está that's not acontecendo ao my redor, choice. mas isso não é minha opção. So, engaging the ecosystem Então, of trafficked women olhar esse and ecossistema some of the de people that I've tráfico de encountered who pessoas, have principalmente de been, mulheres, in e this encontrar pessoas que location, and I têm consider sido myself part deslocadas, of that category e eu me as considero well, parte as an dessa immigrant to the United categoria, States and to porque eu other também countries where sou I've lived. imigrante, já Has fui made me imigrante em vários realize lugares, that we are all, e me as faz human beings, perceber que dramatically a gente, caught in a como process seres of humanos, dehumanization, estamos sempre nesse processo de which desumanização, distorts and perverts the que essence of distorce what is most e good about perverte todas as coisas que são boas Now, na by humanidade. definition, Por I definição, want to say that eu quero dizer que dehumanization, a desumanização, dehumanization is the a process of reumanização depriving a person or a group of positive human qualities. So I hope that helps to see where I'm going with this. Eu espero que vocês Because consigam I ver onde eu think estou querendo chegar com isso. seriously the Que a gente theology that olha we are all de deeply forma relational, right? We're séria made in a the teologia image of que the a Trinity, and it gente makes us tem, a all imagem da deeply Trindade, interconnected. que faz com que a gente Whatever esteja happens to conectados. anybody in the world, E o que and it's acontece been com qualquer pessoa quoted by ao redor our do mundo. hero of the faith and political struggle, Martin Luther King Jr. A gente Whatever vê happens to Martin anybody Luther in the King world ou qualquer outra affects us pessoa, tudo que elas Vice fazem versa, afeta a whatever gente. happens in the world, E we are vice-versa, responsible tudo for. que acontece no So, mundo, nós também this somos responsáveis. vortex, I Então, think, esse of flawed vórtex ideologies that de- circulate in our world que lately, circula ao redor de nós which nurture our greed and obsession tem with nutrido comfort at all costs, a nossa has made me agree with a philosopher vontade de that has sempre said that we are se dar all bem em tudo. potential dehumanizers, E a gente tem um just as potencial we are de all sempre ser potential pessoas que objects of dehumanization. desumanizam as So none pessoas. of us can escape Então, nenhum de nós pode either taking escapar responsibility de ou or ter sharing responsabilidade in the vulnerability that ou we've been talking dividir a about. vulnerabilidade que a gente está conversando. So this can be very disturbing, Então, right? isso I am pode suggesting perturbar that we're all vocês. potentially Eu estou dehumanizers, right? That we're all sugerindo que caught todos into nós this podemos ser pessoas que predicament of being tiram human, a humanidade dos which outros. includes a shadow self. That's E my que Jungian inclui training, my uma psychoanalytic sombra training nossa. that makes me assess the human predicament as inescapable. You know, and we cannot escape being E a gente não pode escapar de ser parte disso. E é perturbador pensar nisso. Mas eu espero que esse desconforto seja a nossa graça salvadora. Que a gente fica inconfortável com isso e isso vai com que levar a gente a fazer alguma coisa, tomar ações, de ser movido ou pela indignação ou pela compaixão.
wanna Então pose a eu quero question for you botar uma pergunta, tonight, and it is the question e é uma that pergunta motivates me. que me This is motiva, the picture of my que é uma life figura sometimes, da where minha I feel vida, like às I'm vezes, spiraling down, you know, quando eu into acho the que eu darkness estou with indo the stories of para suffering and hurt, escuridão, violation estou and torture triste, that I hear vejo in the counseling tortura, space. vejo as coisas And my nos- question is, quando eu in the aconselho as face of pessoas, e a all minha that we have pergunta é, shared, even in these 2 days, mesmo about nesse the dia, condition of a gente this vê humanity a condição in de which we desumanização find das ourselves, pessoas que a gente se encontra, how are we going to stay human? como que a gente continua sendo humano? Like, how are you and I going to Como stay eu e você fully podemos human continuar when the completamente potential humanos quando is o to potencial become é complicit a gente virar in complacente the dehumanizing process? nesse processo de And I desumanização? swear this is a E question that keeps eu me awake falo, at night, but it's confesso also para the vocês que é question uma that makes me get pergunta up in the morning. que me deixa sem dormir à And noite, mas motivates também me que me to do good motiva in a the acordar world. todas as manhãs e fazer o meu Because melhor it para o is mundo, at the ground of my porque sense of calling. é o chão And, da, I think I do meu have, senso de friends chamado. and partners Eu acho in que eu this tenho room, amigos people that nessa feel sala committed to que these também causes, sentem not because it's an comprometidos intellectual com exercise, essas causas, não por causa de um cannot esforço not do it, intelectual, mas porque as eles hard não as it veem is. outra coisa para fazer So, além I don't disso. share this Que eles sabem que tem que fazer isso. E eu like não. this whole rehumanizing project that I've called my paper, but it's really my E esse project of projeto life. que eu But I tenho share it sobre with urgency, desumanização, que because eu compartilho com share this in my urgência. classroom. I say to my Eu falo students, isso para os meus "You estudantes. are my partners in the Vocês são world. meus I parceiros need no you to mundo. get Eu this, preciso que vocês how entendam isso, urgent it is porque isso é muito urgente to be motivated to do good para in the world, você estar because motivado a fazer otherwise bem we no get mundo, very porque easily ao caught contrário a gente vai in ser doing pego bad. em fazendo or coisas participating ruins in ou doing participando de coisas So, malignas. Então, my suggestion minha as the first sugestão, step, necessary primeiro in passo the que a gente tem que direction ter of necessário keeping nesse how passo humanity, de a gente like se how do you manter keep humanos, your como que você humanity in mantém the a sua face of humanidade horrible things that you vendo witnessed? tantas coisas horríveis ao nosso redor, e como que eu mantenho essa minha humanidade. É o primeiro passo que eu sugiro para mim e eu proponho para todos, é refutar sermos apenas um espectador. É não achar que a gente está vendo uma peça no teatro, a gente vê as notícias, a gente acha que está acontecendo em outro lugar, a gente pode se desconectar disso, mas ser tocado e isso perturbar nossa mente a ponto de que a gente escolhe de forma voluntária entrar ali e no sofrimento do outro. Isso não é minha proposição original. Eu sempre fiquei intrigada e desafiada during the Nazi. Tem uma tem algumas coisas que a gente vê, que a gente sente tão forte que a gente não pode nunca mais largar. Então, tem alguns exemplos da minha vida pastoral que eu gostaria de compartilhar. Uma é da crise de refugiados e outro é de tráfico sexual, que são dois grupos que eu trabalho internacionalmente. Mas eu ganhei meu chocolate, então eu estou já acabando, fiquem tranquilos. Esse potencial desumanizador que todos nós temos na crise dos refugiados, acho que não é crise de refugiados. Obrigado, Marcos, por ver isso, ver que isso é muito mais complexo. Eu, como europeia da Itália, eu sou de um lugar que é o primeiro lugar que os refugiados chegam, que é bem próximo do Mar Mediterrâneo. A gente tem muitos corpos que têm chegado e os nossos peixes estão comendo. E a resposta europeia é que a gente não tem recurso suficiente para essas pessoas que estão vindo, então vamos deixar eles se afogarem. Vamos deixar eles morrerem no mar. Para mim é uma crise de compaixão, não de refugiados que a gente está vendo no mundo. E
igreja cristã não está sendo tão mais positiva que o governo. E outro exemplo que dá é sobre o tráfico sexual, que eu acho que onde quer que você esteja nesse espectro de mulheres, se ela pode ter o direito de vender o corpo dela, se ela tem o direito de vender o corpo dela, e tem outro espectro que vê apenas como condenação. Não importa de onde você esteja vendo isso, mas todas as vezes que a gente está vendo partes de corpos sendo vendidas por dinheiro, e é isso que um ato de sexo no bairro vermelho de Amsterdã parece a mesma coisa. É uma interação que existe entre partes de corpo através por dinheiro. Então, qualquer pessoa ou sistema que criou esse tipo de pensamento, que uma parte do seu corpo pode ser vendido por dinheiro, eu acho que a gente está caindo nessa espiral, nesse vortex de desumanização que eu falei antes. A gente está sendo preso nessa forma de pensar o que quer dizer ser plenamente humano. E minha proposta teológica é que a gente resgatar o que há de bom e possível nos seres humanos. Eu me desafio a tentar ver o que existe de bom no ser humano e o que precisa ser protegido e ficar vendo e na experiência dos outros. O que nós, como seres humanos, a gente, por natureza, somos comunicativos, temos consciência, temos resiliência, somos transcendentes. E para terminar, eu gostaria de ter mais tempo. O paradoxo é a gente vê as pessoas que resistem a serem desumanizadas. Os relatos dessas pessoas vítimas que elas mostram o caminho para como resistir a esse processo de desuminação. As pessoas nos campos de refugiados, eles estão sujos, o cheiro é horrível, mas a gente vê crianças brincando, pessoas vendendo as coisas, mulheres fazendo bolos para celebrar um aniversário. E é aí que a gente vê a resiliência humana que nos ensina uma lição que não tem preço. E a capacidade de transcender. Eu já chorei muito vendo mulheres nesses campos, que a pessoa fala que ela não chora por ela estar ali, mas ela chora pelas pessoas cruéis, que são tão cruéis e que não têm compaixão e que obrigam uma mulher grávida, muito doente, sem nenhum cuidado, ter que atravessar a fronteira. E eles ainda têm a capacidade de não ter mais essa vontade apenas de ter vingança, mas eles têm compaixão pelos que morreram, que foram humilhados. E eu acho que isso é um espaço de esperança. É um espaço que me impede de cair nessa espiral. Isso é só uma parte de uma grande jornada de humanização que eu proponho para todos nós. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos por terem compartilhado os estudos e também as experiências de vida de vocês. E agora abrimos para uma interação. Daí, se tivermos algumas questões, comentários, e você quiser indicar, se é para Kézia, Letícia, Francesca, Raimundo, Mark, fique à vontade e a gente inscreve por blocos. Aqui, mais alguém? Aqui. Mais uma pessoa, a gente fecha esse bloco. Então a gente começa com a primeira questão ali.
Na verdade, não sei se seria uma pergunta, mas à medida que eu estava ouvindo cada uma de vocês da mesa, eu estava lembrando, e foi falado rapidamente, muito rapidamente, sobre a questão dos refugiados e refugiadas também venezuelanos e venezuelanas no estado de Roraima, que hoje chega a quase 45 mil, na capital Boa Vista, o que é quase 20% da população daquela cidade. Então, isso tem gerado uma crise humanitária naquela cidade. E, por sua vez, a população, muitas pessoas solidárias, mas também muitas pessoas que não querem aquelas pessoas ali e que acham e expressam abertamente de que o Exército deveria levar essas pessoas de volta à fronteira e não permitir que elas entrassem. E a gente está falando aqui de mulheres gestantes, crianças, que andam 215 quilômetros de Pacaraima, na fronteira, até Boa Vista, numa estrada sem acostamento. E, recentemente, também fiquei sabendo que existe uma associação de mulheres trans que está fazendo um trabalho de acolhimento a travestis e transexuais venezuelanas que estão também nesse contexto de refugiadas. E eu queria, talvez, trazer aqui, e se alguém da mesa quiser reagir, sobre essa questão de que o que eu tenho percebido é um silenciamento sobre esse assunto. Não estou ouvindo muitas organizações e pessoas falando sobre isso. Não sei se porque está no extremo norte do país e muito do que a mídia foca. Na verdade, tu falaste uma questão que, sim, agora que eu estou lembrando que a mídia golpista, sim, ela fala sobre isso. Mas com que intuito, né? Então, talvez se alguém pudesse reagir sobre isso e sobre a questão das vulnerabilidades, porque quando a gente fala de refugiados e refugiadas, a gente dá um panorama como se as vulnerabilidades fossem as mesmas. E a gente não leva em consideração que mulheres, crianças, agora então também mulheres trans, nesse contexto o nível de vulnerabilidade é outro. São outras realidades. Então, talvez se alguém pudesse reagir a essa colocação. Obrigado. Obrigado. Aqui. Nós falamos aqui sobre a mobilidade das mulheres, quer dizer, e tu apontaste bastante para a questão da mobilidade das mulheres, especialmente em contexto de seca também, né? Os filhos da seca, você falou. Mas nós também temos acompanhado no Brasil um fenômeno que tem crescido assustadoramente, já é histórico, mas é o fenômeno também das minerações, né? Das mineradoras, que tem surgido muito também os filhos do garimpo, né? E as viúvas do garimpo, né? Então, quando o garimpo chega, ele chega também não só com os garimpeiros, mas também com as grandes empresas mineradoras, geralmente com trabalhadores que vêm de outros países, né? E que lá também se forma toda uma exploração sexual dessas mulheres e que muitas são abandonadas e ficam lá, ou então tem que, depois que o garimpo acaba, elas têm também que fazer essa mobilidade, essa mobilização. Eu queria saber se Diaconia também tem trabalhado algum aspecto com a questão da mineração, porque é um fenômeno que a gente está observando, tem trabalhado junto, mas que ainda precisa muito de atenção, né, e que a gente atue mais fortemente próximo a isso. E nós temos nos debatido muito da importância de se fazer uma incidência internacional, porque sabemos que as maiores empresas mineradoras que atuam no Brasil, com todos os desmandos, mas também com a conivência forte das leis
do nosso país são mineradoras estrangeiras que aqui atuam, né? Então, a gente tem discutido muito no âmbito do FEACT e no âmbito também das associações brasileiras de ONGs, para se fazer uma incidência internacional denunciando essa questão. Mas eu queria saber se Diaconia tem se debruçado também sobre essa população. E queria saber também dos companheiros e companheiras aí, né, que vêm dos Estados Unidos, principalmente, qual é a posição das igrejas, ou pelo menos das organizações, das faculdades de teologia, se tem tido, diante do enfrentamento à xenofobia, né? Que a gente tem observado isso com muita preocupação também aqui do contexto brasileiro. Ok, com essas 3 perguntas a gente inicia esse primeiro bloco e depois vamos... Porque ela fez 2 perguntas. Não tem problema, Sônia. A gente responde às 3 e já volta com mais uma rodada. Obrigado. Aqui com a Sônia. Diaconia, hoje, ela tem um foco de trabalho com o público que é mulheres, juventudes, né? E as famílias agricultoras na região do semiárido. Com esse público, e os públicos de igreja, mulheres, juventudes de igrejas também. Com esse público, a gente tem trabalhado no desafio de articular essas igrejas para a justiça social, né? Para a transformação social, com eixos assim, hoje muito focado da agroecologia, justiça de gênero e direito de juventudes. Com esse público, nós temos trabalhado a partir de incentivar, a partir dos textos bíblicos, né? Como eu trouxe aqui, o Evangelho é a nossa inspiração, e, a partir como ferramenta, a hermenêutica da suspeita, levar as comunidades a refletir sobre a atuação. Mas nós não temos hoje, por exemplo, acessado, ou não temos também um trabalho voltado para essas famílias que estão nessa situação de mineração, né? Agora, no entanto, a gente vê como se cruzam, né? Em diferentes contextos, em diferentes tipos de exploração, como se cruzam essas vulnerabilidades, né? A parte de quem mais sofre o agravamento, né, de suas situações, tipo, você citou, né, as viúvas dos garimpos e os filhos dos garimpos também, né? Então, assim, em que situação se dão esses filhos desse garimpo? Então, a gente percebe que mesmo hoje a gente não estando quando você traz num contexto de Brasil, como algumas coisas se cruzam, né, e nos chama a atenção também, porque veja, o foco do trabalho de diaconia não é com o trabalho de migração ou de emigrantes e imigrantes, né? O foco do trabalho de diaconia é como é que a gente fortalece famílias que estão em situações de vulnerabilidade social. Pode ser que, no meio disso, a gente se encontre e se depare com essas famílias também, né? Que, no momento, em relação ao garimpo, ainda não tem acontecido. Eu quero fazer só um comentário a partir da fala do Rogério, quando você traz os diferentes marcadores, né, nas vulnerabilidades que estão dentro desse contexto da mobilidade. A gente precisa considerar isso quando a gente olha para esse grupo que está em situação de refugiados. Refugiados, a gente tem que considerar, por exemplo, uma mulher brasileira, e aí eu vou trazer Fortaleza outra vez, né, não a situação da Venezuela, mas talvez seja muito similar também. Quando ela migra, ela já leva uma marca nela, seja da política local, que se esbarra com a política nas fronteiras, e ela carrega também uma marca que vai levá-la a sofrer racismo, sexismo, entre outras violências, né? Há quem diga lá fora que uma mulher brasileira que a mulher brasileira carrega naturalmente um potencial para o sexo, né, ou para o mercado, o turismo sexual, e ela vai sofrer isso lá fora, né, a partir de racismo, a partir de sexismo, entre outras violências. Então, os marcadores de gênero têm que ser considerados. Outros marcadores também, por exemplo, a criança, a juventude,
o adolescente a adolescente, né? A partir dessas diferentes classes, diferentes gerações, diferentes raças, diferentes confissões de fé, trazem outros marcadores que agravam a situação de vulnerabilidade social. Então, a gente também, quando for dar uma resposta, pensar como trabalhar, a gente precisa considerar isso. Eu não tenho muito mais a acrescentar do que isso. Eu acredito que essas marcações são importantes dentro daquele contexto que eu estava falando, tanto da humanização das narrativas, porque quando você fala, e foi dito, usar a palavra refugiado, migrante, de uma maneira abstrata, esse é o discurso dominante, e é um discurso que não só nivela, mas nivela no nível da objetificação, né? Desumaniza. Então, trazer os marcadores, trazer as histórias, trazer as faces, os nomes, as vozes, as dores, isso reumaniza. Eu estava trabalhando, o meu trabalho aqui foi mais na linha do discurso, mas eu fiz um trabalho mais pastoral durante vários anos com populações também em situação de deslocamento, em várias partes do mundo. Inclusive, eu citei a situação da Venezuela, ou da Colômbia, porque a Colômbia é aquele caso que ninguém fala. Quando você pega qualquer lista no mundo, são 7 milhões de pessoas deslocadas. E quem são essas pessoas? Aí você vai para também essa questão da incidência. São afro-colombianos, são indígenas, né? E aí você vai ver são mulheres, são crianças, são jovens, e você vai ver toda essa experiência, que é uma experiência diferenciada e dolorosa, esquecida nos discursos. E você não tem ouvido muito falar da Venezuela, onde você está. Eu venho de 2 reuniões agora, uma em Nova York, onde foi discutida a questão da migração e deslocamento, e não houve uma menção sequer à situação da Colômbia. E não que eu queira dizer que a situação da Venezuela, e o impacto nos países vizinhos, é menos importante. Mas eu quero salientar como há um discurso que escolhe o que priorizar, escolhe o que ignorar. E eu estava na Colômbia, numa reunião ecumênica, onde também o tema da própria Colômbia foi marginalizado em muitos momentos por causa da questão da iminência da situação na Venezuela, que é politizada, né? Politizada e ideologizada. Então, quer dizer, por que vale salientar? Porque salienta-se com um viés ideológico, né? E um viés, inclusive, intervencionista, né? A partir do lugar onde eu estou. Né? Há essa questão, realmente, de uma visão imperialista e intervencionista. E você precisa, de certa maneira, criminalizar certas situações, né? E marginalizar essas situações para poder gerar a ideia de crise que foi mencionada aqui. Por isso, um dos pontos que eu tinha que falar era exatamente a questão do uso de crise. O uso de crise foi o que o Lyndon falou, né? É a ideia do terra arrasada, quanto pior, melhor, né? Porque a partir daí você tem como trabalhar uma reconstrução a partir de um viés particularmente ideológico, né? E esse viés é neocolonial, é imperialista, e por isso eu creio que a gente precisa ter atenção com a diferença dessas questões. Agora, do ponto de vista da reumanização, a gente tem que, eu diria assim, uma vida deslocada é demais, né? E uma criança deslocada é muito, uma mulher deslocada é muito, uma pessoa em situação de vulnerabilidade é muito, e cada caso tem que ser contado. Mas eu estava salientando mais, estava comparando as situações do ponto de vista do discurso. There's a joke about a man looking for his car keys, and a police officer comes and says, well, let me help you look. And they keep looking around, and the police officer says, so is this, let's retrace your steps. Is this about where you think you dropped them? He says, no, I dropped them over there, but the light is better over here.
And sometimes with refugees, I think that's what we face. We have set up a system where we think of refugees in a certain way, so we look using the light that we have without recognizing that the problem is bigger and someplace else entirely. I think a couple of ready examples of that have come out in the questions are, first, the difficulty of naming refugees. To be a refugee, at least according to the UN, you have to cross an international border. So you have all types of internally displaced persons, but they don't have access to resources that the international community has recognized legitimately go to refugees, which puts greater weight on communities within states to handle internally displaced persons, but the states are not well equipped for it and don't think that way either. The other big issue that I think we see is that increasingly we don't see refugees kind of fleeing to or being brought into cities. They're becoming cities themselves. To think about Dadaab, for instance, in northern Kenya. And when you face that, they're doing that in a way to actually partly protect themselves, to make themselves less vulnerable. They're surrounded by others like them. At the immediate level, then there's the possibility of community and recognition, but at the larger level, it actually makes them more vulnerable because it doesn't let them connect with others, and so they become abstractions for us and make it more likely that we become spectators the way that Francesca was talking about. And I mean, my very bleak argument is that things are going to get a lot worse in the middle of this, and we're not equipped because we're looking where the light is instead of where the problems are. I don't know if this engages your question because I wasn't sure I got it through the translation. Eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu gostaria de acrescentar algo a essa questão dos refugiados. É uma linha de negócio muito lucrativo. Muito lucrativo. A gente tem criado condições para que crianças que muito pequenas são estupradas e elas têm filhos muito novos e elas não sabem de onde elas vão ou para onde vão. São pessoas que são vulneráveis a serem exploradas. Então a gente está dando combustível para o mercado e a gente vê essas pessoas em Portugal, na Espanha, na Itália, milhares de meninos e meninas que ninguém sabe de onde vêm, para onde vão e que estão sendo usados. E tem um amigo nigeriano que escreveu um artigo que tem visto como que até a ajuda humanitária tem virado uma indústria que necessita dos refugiados e essas pessoas deslocadas, que agora a gente tem criado um mercado disso. É uma forma muito ruim de se ver, da gente ver ONGs sendo criados para arrecadar dinheiro, mas a gente precisa conversar sobre isso. Not nearly enough. Não está fazendo o suficiente. É a resposta que eu posso te dar sobre as igrejas dos Estados Unidos. As maiores igrejas, as tradicionais, metodista, presbiteriana, metodista, e as históricas, estão muito envolvidas em ajudar os refugiados, estabilizar eles nos lugares que eles estão indo, mas ao mesmo tempo eles estão falhando em ter mais acessibilidade. Eles têm medo
on principle without actually understanding who these people are, what they face. Que eles não entendem quem são essas pessoas e o que eles estão enfrentando. Acho que foi ontem, nosso presidente falou sobre mandar os imigrantes de volta. E ele disse na conferência, algumas das pessoas são animais. Eu vi o presidente dos Estados Unidos falar esse tipo de linguagem para pessoas que são muito vulneráveis. E a gente vê que existe um suporte muito grande da população americana para esse tipo de discurso. Faz ainda mais difícil, é mais difícil ainda para as igrejas fazerem isso, porque essas igrejas maiores vê que boa parte da congregação deles provavelmente concorda com o que o presidente Trump está falando. Então, eles estão fazendo muitos trabalhos interessantes. De mais ou menos 4 milhas de onde eu moro, a gente tem o lugar mais diverso dos Estados Unidos, porque é um lugar que refugiados vão para lá. Todos os refugiados meio que vão para lá, chama Clarkson, em Geórgia. E naquele pequeno lugar tem mais de 100 programas, todos relacionados com igrejas, trabalhando com esse grupo que está lá. E parte desse problema é que cada um está fazendo as coisas de forma independente. Eles não têm um sistema sistemático para cuidar, principalmente por diferenças políticas que existem entre uma igreja e outra. Ok, muito obrigado. Vamos para uma segunda ronda. Temos ali a Sara. Abriu? Aqui. Microfones. E também Claudete. Bom, temos 4 inscritos. Começamos com Sara e depois aqui. Eu vou ser objetiva. Acho que eu vou fazer minha pergunta em inglês, porque também dialoga com... I'm going to make my question in English. Vou fazer minha pergunta em inglês. So, on the issue of refugees and displacement and sobre internally displaced people, problemas de refugiados e trazendo esse argumento do Marcos to cover what is going on reality. A gente não consegue we have been talking about the issue of displaced people because of mega projects in Latin America. A gente vê grandes projetos. Hydroelectric dams, mining companies, as Sonia referred, but all these activities on the ground are actually displacing hidrelétricas people, que either têm for feito floating que as the area, so they actually need to move sair, elsewhere são obrigadas a ir para outros lugares porque o o lugar life que just doesn't exist eles não existem mais, or because there is a dispute over the ou então porque land, tem uma disputa pela because terra, it's supposed to belong to that que indigenous or that teoricamente specific traditional community, and pertence a suddenly a private company shows their indígenas, ou own então interest, which is uma leading empresa to chegou lá lots e of achou displacement, interessante which is usar not aquele lugar e há covered um by deslocamento any de specific law, pessoas e any não tem national law, because nenhuma those lei people, certa para cuidar disso no the Brasil. Minister of Energy would say, oh, Nosso this is not Ministério our de issue, this Energia is the diz que issue of não the é o problema environmental dele. minister, which would say, this is O not our ministro issue, do this Meio is Ambiente human diz que rights também issue. não é Then problema they would say, dele, but que é this is problema not de up direitos to us. humanos. And then E o there outro is fala no que também legal não é problema framework. deles e não tem uma forma legal de cuidar dessas pessoas. Isso é numa mão de um lado e do outro lado a gente vê o que Letícia falou, esse princípio de consulta, e o que ela propôs faz muito sentido quando a gente foca nas pessoas que estão marginalizadas, que a gente tem aprendido com essas mulheres dessas comunidades, que elas falam o que significa, o que significa quando chega uma companhia mineradora, e a gente vê que elas falam sobre um aumento da violência, mas também um aumento da exploração sexual. A gente vê que homens normalmente querem uma compensação financeira, mas eles sabem o que significa eu acho que isso ressona nossos argumentos mais fortes, que esses super projetos têm um fator grande nessas pessoas, e a voz das mulheres tem falado.
Eu acho que o seu trabalho tem muito a ver com o que a gente está sofrendo aqui. E a pergunta que você fez a todos nós fala muito sobre isso também. Aqui. Obrigada for an amazing panel. Thank you. It was very inspiring and exciting and informative. My question Minha is about pergunta racism. é sobre racismo. I think with the exception, and this is not meant to be a criticism. E isso não é uma crítica, With the exception of Raimundo, I think mas pelo que o Raimundo I falou, don't think that most of you talked about racism. eu não acho que muitos de vocês falaram sobre racismo. Eu estava pensando como vocês pensam sobre assuntos não sobre raça, mas racismo é parte desse problema e a gente precisa falar sobre isso. Ou então que a gente não tem uma forma de linguagem nos Estados Unidos. A gente fala sobre a supremacia branca e às vezes pode ser inadequado quando a gente fala de uma forma global desse problema de imigração, de tráfico de pessoas e as situações que a gente está conversando. Porque isso não foi parte do que vocês têm falado no seu trabalho, ou então você só não falou. Eu posso falar por ele. The origins of international law and the way Christianity especially drove it. And part of my project is to look at parte do meu projeto é Hugo Grotius olhar shaped international law from the Netherlands, como que a lei internacional foi feita e como isso tem relação com os refugiados. E outra parte é que a escola de Salamanca em Espanha, nos argumentos que eles têm lá, eles dizem que a gente foi feito para reconhecer a humanidade das pessoas que foram exploradas. Mas do jeito que eles estruturam o argumento, criam uma categoria de um homem abstrato, e esse capítulo mostra uma pré-condição do homem e das pessoas ao redor dele e se manifesta de uma forma moderna com racismo atualmente. Mas a sua questão é muito importante. Mas é porque estava muito longe do tempo que eu podia falar aqui, eu não foquei nisso. Uma questão, nós temos mais 10 a 12 minutos, talvez devêssemos agora ser mais objetivos ainda. Teríamos mais 2 perguntas, creio? Sim, e aí eu junto para fazer como um bloco, e aí cada um pode responder como achar, ok? Então, eu tenho... Ok. Temos... Quem foi? Claudete. Sim, Claudete, você. Bem, eu escutava e pensava na América Central, e especialmente em Costa Rica, que é um país com um pouco mais de 4 milhões de pessoas e que tem 500 mil pessoas oriundas da Nicarágua. E mais ou menos um pouco mais de 200 mil pessoas indocumentadas, né? Então, soma mais ou menos 700 mil pessoas que vieram da Nicarágua e vivem na Costa Rica. Na realidade, Costa Rica é um país turístico e é um país onde tem muitos estrangeiros. Então, a xenofobia a gente não observa para o turista que chega ou mesmo para o estrangeiro que chega com dinheiro. A xenofobia ela está totalmente direcionada para o estrangeiro pobre, e principalmente para o nicaragüense, e principalmente para o colombiano, e agora também para os venezuelanos que vêm chegando, e
totalmente impedidos de chegar haitianos ou cubanos, não é? Então, assim, é muito interessante pensar no fenômeno da xenofobia, que se enlaça com a questão de gênero, que se enlaça com a questão de cor, que se enlaça com a questão de classe social, supostamente, não é? Então, eu acho que esse é um tema que valeria a pena também pensar. A América Central, naturalmente, é um foco, que nesse momento é uma preocupação, porque a Nicarágua está por novamente, né, viver o sofrimento de uma guerra e o que isso significa também de saída de pessoas desse país em direção ao que se pode, né? O que está mais perto nesse caso é a Costa Rica, né? Então, El Salvador é a terceira população que fala espanhol que está nos Estados Unidos, né? Então, assim, há elevado número e há modificado também nessa linha de cifra nos Estados Unidos com relação e é um país super pequeno, né? Muito obrigado, Claudete. E aqui, do you have a question? Claudete, depois tem uma última questão para que eles possam responder. Não é uma pergunta, mas é um comentário. Enquanto escutava Francesca, pensei que também nós precisamos desnaturalizar alguns predicados que tem para a pessoa brasileira, que ela é cordial, hospitaleira. Assim, que tem a ver com os nossos clássicos. E isso me bateu forte quando, uma noite, aqui chegou alguém da Nigéria. A gente tinha culto aqui na igreja, e chegou essa pessoa da Nigéria, uma noite fria, e daí a gente disse para ele, daí ele queria, porque queria ir para o Rio de Janeiro, a gente disse, vai primeiro para o albergue, vai dormir no albergue. Não, eu não quero ir lá, porque lá está cheio de drogados, não quero. E daí ele disse assim, eu fui iludido porque me falaram que no Brasil... Então, existe uma propaganda fora também, que no Brasil nós recebemos todos também de forma cordial. E eu fui iludido, e os brasileiros não são aquilo que eu achei que eram. Então, a gente repensar, reler os nossos clássicos e nos desnaturalizar de que nós não somos hospitaleiros, de que nós não somos cordiais, mas que tem essa questão, tem a ver com a classe, tem a ver com quem está chegando, como é que a gente recebe. A última intervenção e a gente vai ter as respostas da mesa, tá bem? Obrigado. I want to thank you all for your discussions and provisions and insights. Obrigado pelas discussões, pelas que vocês falaram. Eu quero que a gente comece pensando de uma forma econômica. É uma forma de trabalho que tem mais dinheiro em desumanizar as pessoas do que em humanizar elas. Se tem um jeito da gente começar a pensar em termos de negócio, qual que é o incentivo que a gente tem para humanizar as pessoas? Como que a gente pode ver o valor que cada um tem, que vai ajudar a gente no fim das contas. E as pessoas estão vendendo pessoas, o valor, no fim das contas, tem mais valor. Humanizar do que desumanizar. E a gente já falou aqui no painel que tem dinheiro sendo feito na escravidão, e é por isso que existe escravidão. Muitas multinacionais pagam para transportar pessoas de um lado para o outro, e quando elas não servem mais, elas são jogadas fora, são sufocadas porque é um custo que eles não podem mais arcar. E é só isso que eu queria falar. Obrigado. For microfone.
Can you hear? Is this better? Is because it porque isso foca no indivíduo e não toma conta o número inteiro das injustiças sociais que a gente vê. A forma mais visível que a gente vê esse racismo estrutural e o fato que a resposta primária que é proposta na boa parte das organizações dos Estados Unidos é com a criminalização de uma forma desproporcional que afeta negros e pessoas marrons, pessoas latinas. E isso tem a ver com a economia, com a pobreza e outras formas de marginalização. Isso afeta de uma forma desproporcional mulheres de cor. E o fato que são menos facilmente reconhecidas deixa elas ainda mais vulneráveis e não tem policiamento suficiente e apenas esse encarceramento coletivo deixa elas ainda mais vulneráveis e são parte dessa criminalização excessiva dessa indústria do encarceramento que tem nas nossas instituições. Então, para mim, é uma das grandes falhas dessa forma que a gente tem encarado esse assunto. As organizações que a gente tem conversado normalmente local, como eles olham. Eles não veem eles como uma organização contra o tráfico, mas eles são uma... Eles investem em outras coisas. Mudar a forma que eles pensam, que a gente entende esses tipos de... esse tipo de situações muda a forma que a gente vai encontrar soluções para esse problema. Se a gente muda a forma, se a forma que a gente está vendo não acomoda ou não vê o tipo de racismo estrutural e justiça econômica e social que está por baixo do fenômeno, então a gente não vai ter soluções que realmente vão ir contra o assunto, ou então às vezes podem até piorar os assuntos. Então espero que sim. Obrigado pela pergunta. I'll briefly speak in English. Tracy, thank you for raising that question. Obrigado por levantar essa pergunta. Although I didn't develop and I won't have time. For me, race and racism is essential. Racismo é essencial para a gente entender todo o problema estrutural nesse contexto que a gente tem nas Américas. E no caso do Brasil, por exemplo, a gente não pode falar sobre imigração sem entender a história do racismo. Como essas ondas de migração mexeram com a nossa sociedade. Nesse contexto, talvez seja... Claudette disse, talvez isso possa fazer sentido. Os brasileiros serem hospitaleiros com europeus que vêm para cá, mas eu venho do Nordeste, a gente sempre é dito que a gente não trabalha que nem os europeus no sul do Brasil. Eles vieram de países quebrados e agora eles estão vivendo bem e a gente é preguiçoso. Mas a gente não teve nenhum suporte do governo, a gente não teve nada para nos ajudar a crescer. Então a gente tem que entender o que está acontecendo agora. Nas últimas décadas é que a cor tem mudado dos imigrantes. Não é mais europeus vindo, agora são bolivianos, pessoas do Haiti, pessoas do norte da África, da África subsaariana, pessoas da Colômbia, Paraguai.
are treated differently. Eles são totalmente diferentes dos europeus. And we have this complexity here E isso é complexo. We have laws that are better laws. A gente tem leis que são melhores, leis de imigração que são melhores do que nos Estados Unidos. Os haitianos não podiam ir para os Estados Unidos, mas eles vieram para o Brasil. Eles acharam oportunidade de trabalho mesmo com racismo aqui. E com a lei que foi feita no último ano, tem muita gente que vem e não são mais tratados como refugiados, eles conseguem achar um emprego, ter documentos, mas a gente precisa ver como implementar melhor essa lei, mas a gente tem essa abertura na lei que são melhores do que as que existem nos Estados Unidos, então a gente precisa falar sobre essas coisas, mas na minha visão, a gente tem que ver sobre a hierarquia de poder e o racismo, não só aqui, mas também nos Estados Unidos. Existem diferenças, mas tem muitas similaridades entre nós e vocês. Eu quero dizer uma última coisa, falando sobre a parte econômica. Eu acho que a forma que o meu diagnóstico do problema humano tem muito a ver com como a classe média e as pessoas privilegiadas têm visto essa ideologia de neoliberalismo no mundo e até mesmo nos círculos cristãos. Nas cursos de teologia, existe esse fator econômico que a gente não prestou muita atenção, e o desafio para mim é que nem sempre a gente divide as mesmas responsabilidades do que as pessoas que são vulneráveis. Eu acho que a gente tem mais responsabilidades do que eles, a gente tem um chamado para ter essa uma complexidade implícita que está ali. A ideologia de a gente não quer dividir os nossos recursos porque a gente é muito ganancioso, a nossa sociedade é assim. Eu acho que é um problema econômico muito profundo, é um problema político, social, e tudo está muito conectado. E às vezes, pelo nosso trabalho, a gente foca muito só em um lado. Ok, muito obrigado. Ok, thank you. Um aplauso a toda o painel.